Boa noite a todos, o professor Tadeu aqui. Então, assim, a pedido de alguns colegas, resolvi fazer esse vídeo, tá certo? Para que todos tenham a oportunidade de entender a atividade um de contabilidade de custos, tá certo? Uma vez que na nossa aula, nosso encontro virtual, possivelmente alguns colegas não participariam, tá bom? Então vamos lá. Nessa atividade um de contabilidade de custos, o que é que nós vamos aqui entender? Bem, assim, eu não irei focar em todas as questões, por quê? Porque, como nós podemos observar, da questão um até a questão 8, né, são questões de leitura, dos quais vocês vão entender os conceitos de custos, de despesas, de investimentos, tá certo? Aqui na primeira questão eu vou ponderar algumas situações que talvez você vai precisar da minha ajuda, né? Uma vez que a apostila ela não lhe dê todo o suporte necessário para você responder, tá bom? Eu coloquei aqui algumas situações, tá certo? Com algumas respostas para lhe ajudar nas outras opções, tá bom? É importante que você possa entender o que é investimento, custo, despesa e perda, tá bom? É, no caso aqui, dessa primeira questão, nós vamos colocar I para investimento, aqui nessas lacunas, C para custo, D para despesa e P para perda, tá certo? No caso aqui, vamos aqui, eu citei aqui a utilização de mão de obra. Então, tudo aquilo que estiver relacionado à produção, isso aqui é um custo, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui um Czinho aqui, ó, utilização de mão de obra. No caso da despesa, né, a despesa ela está relacionada com a manutenção da organização, tá certo? A manutenção do dia a dia. No caso, por exemplo, consumo de combustível. Se esse combustível ele não tiver relacionado diretamente com alguma máquina que vá produzir algum produto, então ele é despesa, né? Por exemplo, consumo de combustível para os funcionários, é isso? No caso aqui, gastos com pessoal do faturamento, salário. Olha só que aqui nós temos o gasto com o pessoal do faturamento. As pessoas do faturamento, elas não estão relacionadas diretamente com a produção. Por esse motivo, esse gasto aqui, ele será uma despesa. Esse salário aqui ele vai ser uma despesa, tá bom? Bem aqui, eu não coloquei, mas eu vou citar aquisição de máquinas. Aquisição de máquinas, com certeza aqui nós não vamos encarar com um custo ou com uma despesa, mas sim com um investimento. Porque se uma organização ela deseja ampliar sua produção para futuramente obter uma lucratividade maior e ela deseja adquirir máquinas, então é óbvio que isso aqui vai ser um investimento, tá certo? Eu citei aqui a remuneração do pessoal da contabilidade, que assim como o pessoal do faturamento, eles não estão diretamente ligados à produção, tá certo? Então por isso que é uma despesa e não é um custo, tá bom? Com isso vocês conseguem responder essa outra opção aqui, ó, pagamento de honorários da administração. E vamos ter aqui a deterioração do estoque de matéria-prima por enchente. Bem, nessa opção aqui, aqui vamos ter o que? Uma perda, certo? Aqui nós vamos ter uma perda, não vamos ter um custo. Aqui, porque o custo, tudo bem que aqui está relacionado com o estoque da matéria-prima, só que aqui ele teve o que? Um prejuízo, então vai ser uma perda, tá bom? A remuneração do tempo do pessoal em greve é uma despesa, tá certo? Como explicado anteriormente, tá bom? Comissões proporcionais às vendas é uma despesa
E o reconhecimento de duplicata como não recebível é um prejuízo, tá certo? Ou seja, uma duplicata que não foi recebido o dinheiro por ela. Então, ela é um prejuízo, tá certo? Então, com isso, vocês conseguem, lendo o material, diferenciar o que é custo, investimento, despesa ou perda, para poder responder essas outras aqui, tá bom? Voltando um pouquinho mais aqui nessa primeira, vocês também podem, se acharem que o material ele é insuficiente, vocês podem estar pesquisando também no Google, tá bom? A diferença, né, dessas 4 situações aí, tá certo? Aqui na questão 2, ele quer que a gente entenda, né, algumas terminologias, como gastos, despesas, investimentos. Com certeza, se você entendeu bem a primeira, você vai conseguir marcar corretamente aqui, tá certo? Gastos são custos ou despesas que a empresa incorre para a realização de produção e venda, e vendê-la, dentre outras opções que tem aqui, tá bom? Você lê com calma, dá uma olhada no material, se tiver com dúvida, recorre ao Google, tá certo? A internet ela tá aí para isso. Qualquer coisa também vocês me perguntem, tá bom? A terceira também, ela vai dar aqui algumas situações, né, sobre o gasto do departamento de faturamento. Isso aqui é uma despesa, é uma perda. Se bem que como nas 5 opções tem despesa, não tem como escapar, né? Isso aqui é uma despesa, o gasto do departamento de faturamento. A gente observa bem aqui, ó, que aparece despesa em todos, então é óbvio que isso aqui é uma despesa. Aí a depreciação das máquinas de produção. Primeiramente, o que é uma depreciação? Depreciação é um desvalor, é uma desvalorização daquela máquina. Por exemplo, um carro, quando você compra, será que um carro, um veículo, com o passar dos anos, ele vai se valorizando ou ele vai se desvalorizando? Ou seja, vai se desgastando? Com certeza, com o passar dos anos, ele vai se desgastando, ele vai se desvalorizando, certo? Então, isso é a depreciação. E isso é o que? Isso é uma perda, isso é um investimento, isso é um custo, certo? Da mesma forma, o tempo do pessoal em greve, até nós respondemos lá na primeira questão, o que é isso? É um custo, é uma perda, um investimento, tá certo? Então você vai ver esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para a quarta. Quarta, representa gasto, né? O que é que representa gasto aqui? A quarta. Então, mais uma vez, com a ajuda das questões anteriores, você vai ter embasamento para marcar a alternativa correta. Será que o gasto ele representa o pagamento de lucros distribuídos? É a contratação de financiamento de longo prazo? Aqui, ou seja, são as situações. Será que o pagamento de compra efetuado a prazo ele representa um gasto? Será que a cotação de preços com fornecedores representa o gasto? A aquisição de máquinas é um gasto? E aí? O que é que eu vou considerar como gasto? Como já foi dito anteriormente, um gasto, por conta, só um instantinho aqui, pronto, meu teclado aqui que enferrou. Então assim, por conta de algumas situações das questões anteriores, nós seremos capazes de encontrar a situação aqui que representa um gasto, tá certo? Isso aqui você pode se embasar na nossa apostila, tá certo? 5. O desembolso, o que é que ele representa? O que é que o desembolso ele representa? Então nós temos aqui algumas situações que elas vão caracterizar, algumas não, uma dessas situações aqui, ela vai representar o desembolso. Bom, na apostila, ela diz claramente o que é que representa um desembolso, tá bom? Aqui se eu disser qualquer coisa, você já consegue
marcar a alternativa correta, mas eu quero que você dê uma lida na apostila, tá bom? Você vai encontrar fácil a ideia central sobre desembolso. O investimento, acredito que investimento também, como nós já estamos já no nosso terceiro período, né, caminhando para o quarto período, acredito que você já tem uma ideia do que seja um investimento, tá certo? Será que é qualquer desembolso para aquisição de um serviço, um gasto com o bem ou serviço ativado, gasto com bens ou serviços consumidos, com a finalidade de obter receitas, dentre outros aqui, tá certo? Então, uma dessas situações aqui, ela vai representar investimento, tá bom? Como eu disse, o nosso foco está na questão 9 e na questão 10, tá certo? Aqui da mesma forma, na sétima, coloque V em cada afirmativa abaixo, se for verdadeiro, ou F se a alternativa for falsa, tá certo? Temos aqui algumas situações, bem que nesse primeiro item ele vai dizer o seguinte, ó, o custo de transformação é a soma dos valores gastos com materiais diretos e gastos gerais de fabricação. E aí, o que é que você considera? O que é o custo de fabricação? O custo de fabricação realmente é a soma dos valores gastos com os materiais diretos e gastos gerais de fabricação? O que é que nós temos a dizer sobre isso? E a despesa, ó, mais uma vez falando em despesa, é o gasto incorrido com a produção de bens e serviços para obtenção de receitas? O que é que você acha? E o custo é o gasto que a empresa suporta para a comercialização dos produtos por ela fabricados? E o investimento é o gasto ativado em função da utilidade futura de bens ou serviços obtidos? E a última, o gasto é o sacrifício financeiro que a entidade arca para obter um produto ou serviço qualquer. Então, dentre essas opções, você vai marcar V, V ou FF, tá certo? Vamos para a próxima. Aqui, analise os itens abaixo e coloque os parênteses conforme seja. Esse CV, ele é custo variável, tá certo? Aqui, ó. Cuidado, não confundam. O CV é custo variável e o CF é custo fixo e o D é despesa, tá bom? O custo variável é aquele custo que ele vai depender de acordo com o consumo, tá certo? Então, de acordo com o consumo, ele vai influenciar na quantidade de matéria-prima, na quantidade de mão de obra, dentre outros, tá certo? E o custo fixo é aquele que ele não depende dessas variáveis, ele não depende do consumo. Ou seja, independente do consumo, você vai ter um gasto fixo, tá certo? Um custo fixo, tá bom? Então, ó, salário dos supervisores da fábrica. O que é que você acha? Isso aqui, o salário, ele é uma despesa, ele é um custo fixo, é um custo variável. Bem, se a gente for observar, salário dos supervisores da fábrica, ele vai caracterizar como o quê? Como uma despesa, tá certo? Ele vai caracterizar como uma despesa, como nós já vimos em exemplos anteriores, tá bom? A depreciação das máquinas. Aqui eu não posso dizer muita coisa, porque senão vocês vão matar a charada e já vão marcar logo de imediato, tá bom? Por isso que eu quero que vocês leiam a apostila, tá certo? Gasto com propaganda e publicidade, consumo de energia elétrica da fábrica, matéria-prima consumida, aluguel da área ocupada, embalagem usada no produto. Ó, tudo que estiver relacionado com o produto é um custo, tá certo? Agora você vai observar se é um custo fixo ou variável. Temos o seguro da fábrica, tá bom? E a nona, que é onde nós queremos focar, tá certo? O que é que nós vamos ter aqui? A empresa Máxima atua no mercado de produção de móveis na região de Itatiba. Deixa eu só observar se ainda está gravando aqui, tá bom? Com licença. Deixa eu ver se ainda está gravando. Ah, sim, tá aqui, tá ok. Pensava que não estava gravando. Sim. Incorreu nos seguintes meses, olha só, compra de matéria-prima 500 mil.
devolução de 20% das compras acima. Ou seja, dessas compras aqui, devolução de 20%. Mão de obra direta 600 mil, custos indiretos de produção 400 mil. Eu vou só ajeitar isso aqui que ficou fora aqui da ordem. Isso aqui tem, como é um dado, é uma informação, ele tem que vir aqui para baixo, tá bom? Deixa eu só organizar aqui. Pronto, que aí fica melhor de você entender, porque ele estava lá em cima. Ó, então aqui nós temos esses dados aqui, ó, compra de matéria-prima, 500 mil, devolução dessa matéria-prima aqui, ó, das compras acima, 20%, mão de obra direta, 600 mil, custos indiretos de produção, 400 mil. E temos aqui outros dados, tá certo? Esses dados aqui, como estoque inicial de matéria-prima, estoque inicial de produto, eu coloquei com siglas, tá certo? Na verdade foi nem eu, né? Foi o professor que ele colocou em siglas para simplificar o cálculo, né? A fórmula desses cálculos, tá certo? Temos aqui o estoque inicial de matéria-prima, estoque inicial de produtos em elaboração, estoque final de produtos acabados e não havia outros estoques, tá certo? O que é que ele pede aqui? Letra A, vamos calcular o custo de produção do mês, que é chamado de CPP. Na letra B, ele pede para se calcular o custo da produção acabada no mês, que é o CPA. E na letra C, o custo da produção vendida no mês, que é o CPV. Tá bom? Então, vamos aqui para as ideias de como se fazer. Pronto. Eu marquei aqui os itens da nossa fórmula. Tá bom? O custo de produção do mês ele vai se dar por meio dessa formulazinha bem aqui. Tá certo? Tá aqui, ó. Custo de produção por mês. Que é... Opa. Tá aqui. Custo de produção por mês. Ele vai ser... Só um instantinho. Tem alguém me chamando. Pois bem, dando continuidade aqui à nona questão, o que é que nós podemos observar aqui? Temos essas informações, tá certo? Que eu já citei anteriormente. Eu vou só frisar aqui novamente. Aí, pronto. Temos aqui essas 4 informações, tá bom? E temos mais 4 informações aqui, tá bom? Esses dados, eles vão ser úteis para que eu possa calcular o custo de produção do mês, ou CPP, que é o que é pedido na letra A. Para me calcular o CPP, primeiramente eu tenho que calcular o MP, que é MP, é o custo com a matéria-prima, tá bom? Custo, você pode depois até anotar aí do ladinho, que é o custo com a matéria-prima, por isso tem MP. Então, para se calcular, nós temos que fazer essa contazinha bem aqui, ó, tá bom? Essa sigla EIMP nada mais é do que a inicial, ó, de estoque inicial de matéria-prima. Eu coloquei de vermelho. Os dados que serão utilizados aqui, eles estão em vermelho, tá bom? Para facilitar a localização. Estoque inicial de matéria-prima, mais as compras de matéria-prima, que foi dado aqui, ó, compra de matéria-prima, que é 500, menos as devoluções das matérias-primas, tá certo? Que nesse caso foi 20%, ou seja, 20% de 500 é 100, ou seja, 20% disso aqui, ó, desses 500 foi devolvido, tá bom? Que no caso aqui é 100 mil, esse 100 mil é 20% de 500 mil. Fazendo essa conta aqui, ó, somando isso menos isso, você vai encontrar um valor. Claro que eu não dei aqui a resposta. Você que vai ter que fazer a conta e subtrair e encontrar, tá bom? Pronto. Encontrado o custo com a matéria-prima, a gente joga aqui na fórmula, do CPP, tá bom? Soma, você vai somar esse aqui com a mão de obra direta, com o custo com mão de obra direta, que está bem aqui, ó, mão de obra direta. Vou ter aqui, ó, MOD, tá bom? 600 mil. Mais o CIF. O que é o CIF? É o custo indireto de produção, tá bom? Apesar de estar CIF, mas era para ser CIP, né?
mas tudo bem. 400 mil. Então, com o valor do custo da matéria-prima, mais o molde, mais o CIF, somou tudo, você vai encontrar o CPP, tá bom? Se na apostila você não encontrar essas fórmulas, você entra em contato comigo, que eu indico para você onde é que você as consegue. Mas eu já estou repassando para vocês, mas é importante que vocês possam encontrar essas fórmulas na apostila. Caso vocês não encontrem, eu repasso os meus materiais que tem essas fórmulas, tá bom? Na letra B, ele pede para se calcular o custo da produção acabada no mês, ou CPA. O CPA, ele vai ser o EIPE, cadê? Tá aqui. O EIPE é o estoque inicial de produtos em elaboração, tá certo? Então não fique com medo da sigla, ela está aí só para lhe ajudar, tá bom? Então, estoque inicial de produtos em elaboração, quanto é? 180 mil. Mais o CPP. O CPP é o que nós encontramos lá na letra A. Tá bem aqui, ó. Tá até a interrogaçãozinha bem aqui, ó. Que é o custo de produção do mês. Vamos precisar dele. Por isso que eu não coloquei o valor aqui, ó. Tá bom? Menos o EFPE. EFPE seria o que? É o estoque final de produtos em elaboração. Cuidado, não confunda. Aqui, ó, é o estoque inicial de produtos em elaboração, estoque inicial, tá bom? Então, como ele disse que não havia outros estoques, esse estoque aqui é o que seria o estoque final de produto em elaboração, estoque final, tá certo? Então, por isso que bem aqui, ó, ele vai ser 0, tá certo? Porque não teve o estoque final, tá certo? Então, fazendo essa conta aqui, ó, somando isso com o CPP, o 0 aqui é 0, né? Então, você vai encontrar o CPA, custo da produção acabada no mês, tá bom? Então, se você tiver com dúvida, aí você volta o vídeo, volta um pouquinho para você rever a explicação, tá certo? Na letra C, ele vai querer, ó, o que pede? Custo de produção vendida no mês. Então, custo da produção vendida no mês. Acho que eu não cheguei a marcar aqui não, né? Deixa eu ver. EIPA. Realmente. Então, assim, o EIPA seria o estoque inicial de produtos acabados. Cuidado, bem aqui, ó. Deixa eu só... Ó, bem aqui, não confunda com esse outro aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Essa informação aqui é estoque final do produto acabado. Ó. Esse aqui nós não temos. Esse aqui nós não temos nos nossos dados. Você pode só observar que nós não temos. Por isso que ele é zerado. Tá bom? Em questões futuras, que você for fazer em atividades futuras ou até na própria prova, você deve observar esses dados. Se essas informações elas estão presentes no problema, tá certo? Se não estiver, aí é claro que é 0, tá bom? Você anota a formulazinha, tenta entender ela, tá bom? CPA, o CPA, ele vai ser o quê? Cadê? O CPA. Ah, tá aqui. Opa, eu acho que escapuliu aqui. Mas tudo bem, não tem nada não. É uma informação que eu deveria ter tirado, mas ela acabou escapulindo aqui aos meus olhos. Que é o custo de produção acabada do mês. Essa é a informação bem aqui, ó, que nós estávamos procurando, que eu coloquei interrogação, mas ela acabou fugindo bem aqui e apareceu aqui. Não era para ela ter aparecido, tá certo? Mas vocês já viram, né? Não tem como mais desver. Então, ele está aqui. É o valor que a gente encontra lá na letra B, tá certo? Menos o estoque final de produtos acabados, tá certo? Que é 200 mil, tá aqui, eu coloquei aqui em vermelho. Fazendo a conta, você vai encontrar aqui um valorzinho, que é o nosso custo da produção vendida no mês, que é o CPV, tá bom? Pronto, a nova questão são só essas 3 alternativas. Na 10ª, é o seguinte,
né? Eu já classifiquei aqui algumas situações para a gente entender. O que é que ele diz aqui, né? Tem os dados aqui da empresa abaixo, onde se relacionam, melhor, vou ler aqui direito. Os dados apresentados abaixo se relacionam aos custos, desculpa, as despesas, tá certo? Então, aqui ele quer que a gente classifique, deixa eu ler aqui direito, tá aqui. Então, são dados aqui essas informações, né? E considerando esses dados, é correto afirmar que os custos diretos e os custos indiretos totalizam respectivamente. Ah, sim. Ele quer que a gente some os custos diretos e os custos indiretos. Desculpe, gente, mais uma vez. Um pigarro aqui. Eita, meu Deus. Perdão, minha gente. Então, é assim. Os custos diretos, eles estão, como o próprio nome diz, eles estão diretamente ligados à produção. E os custos indiretos, eles estão relacionados indiretamente à produção, tá certo? Que a pessoa fica assim, é custo direto em relação a quê? É custo indireto em relação a quê? À produção, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, consumo de matéria-prima no processo de produção, 5.000. Aqui é um custo direto, tá bom? Já vou logo dizendo. Salário do pessoal de apoio à produção. Salário de pessoal de apoio à produção. Se apoio à produção, é um custo indireto. E claro que bem aqui nós vamos encontrar alguns problemas que eu citei até no grupo, né, com relação a isso, mas vamos lá. Depreciação contábil das máquinas de uso comum a vários produtos, consumo com custo indireto. A manutenção de veículos, de equipe de vendas. Assim, ainda tem a despesa, né? Tem a despesa também, que eu não observei aqui, ó, mas tem a despesa. Manutenção de veículos da equipe de vendas, tá certo? Você pode observar, ó, que nessas outras opções aqui, ó, aparece a palavra produção, ó. Já dá de logo de cara, ó. No caso bem aqui, ó, consumo de matéria-prima no processo de produção. Então, como foi dito antes, tudo que estiver relacionado à produção é um custo, tá bom? Aqui, como nós podemos observar, pois bem, a questão, né, a situação da questão 10 que eu mencionei lá no grupo é que a polêmica está por conta da manutenção dos veículos, né, de equipe de vendas, e a mão de obra utilizada na conservação do escritório da administração. Porque como foi dito que a questão ela quer que nós calculemos, somemos os custos diretos e os custos indiretos, mesmo se for colocado, somado esses itens aqui, né, se a gente considerasse eles como custos, não daria a resposta, né, que nenhuma dessas respostas que foram citadas. Então, segundo alguns tutores, as alternativas seriam as seguintes: que ao somar os custos indiretos, né, os custos indiretos, daria-se 12.000, e os custos diretos, 9.000. Quando a gente volta aqui para a alternativa, nós não temos essa opção, 9.000 e 12.000, 9.000 para custo direto e 12.000 para custo indireto. Nós não encontramos essa alternativa. Então, o que é que você vai fazer? Você vai somar, né, os custos diretos e os custos indiretos e vai colocar a sua resposta. Nós não vamos considerar essas alternativas porque não tem. Né? Se você for somar o custo direto e o custo indireto, nós não iremos encontrar essas alternativas. Porque se você for observar, no custo direto aqui, ó, nós temos aqui 5.000, ó, custo direto,
5.000. E quando a gente passa aqui para esses outros itens aqui, que são despesas, não tem como. Acredito, não sei se a professora se enganou, porque não dá, tá certo? Então você soma os custos diretos, custos indiretos e coloca a tua resposta, tá certo? Independente desses valores aqui, tá bom? E na dúvida, me chame no privado, tá certo? Ou até no grupo mesmo, que às vezes a sua dúvida pode esclarecer a dúvida de algum colega que esteja acanhado em perguntar, tá certo? Pois boa noite a todos e eu estou aqui à disposição, tá bom?